Ok, Filipenses capítulo 2. Mantenha a sua Bíblia aberta que nós faremos algumas observações e será bom você estar com a sua Bíblia aberta. De sorte que haja em vós, versículo 5, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor Jesus, torna cativo todo o nosso entendimento esta noite, esta palavra, em nome de Jesus. Hoje será a nossa última terça, em que nós estaremos abordando a respeito do eu creio na suficiência de Cristo. Quando nós declaramos de que Cristo é a nossa suficiência, nós estamos dizendo de que eu não sou suficiente. Quando eu digo que Cristo é suficiente, eu estou dizendo implicitamente que eu não sou suficiente. O meu ego, as minhas forças, os meus recursos não são suficientes para que eu alcance, para que eu chegue ao cumprimento do propósito. Jeremias vai dizer de que não gloria-se o forte da tua força. Você se lembra de algum homem forte na Bíblia? Sansão. Sansão era o homem mais forte. E quantas vezes eu perguntei para o Alejandro Caleb: meu filho, se fosse para você ser alguém da Bíblia, quem você gostaria de ser? Ele dizia: pai, eu queria ser Sansão. Sansão nos empolga, mas toda a força de Sansão não foi suficiente para ele. Jeremias continua dizendo: não gloria-se o sábio na sua sabedoria. Você lembra de um homem muito sábio na Bíblia? Salomão. Mas como que Salomão terminou os dias? Como que Salomão terminou o seu reinado? Jeremias continua dizendo: não gloria-se o rico na sua riqueza. Você lembra de algum rico na Bíblia? Assuero, Nabucodonosor, Herodes, homens com muita fortuna, mas todos eles em algum momento acreditaram que eram suficientes, eles mesmos ou recursos que eles tinham. Mas o profeta continua dizendo: mas se for para você se gloriar, gloria-se nisso, em conhecer o Senhor e saber que Ele é Deus. Declarar que Cristo é suficiente é declarar que Ele será o seu único fundamento para a vida. Eu não estou dizendo que isso representa uma independência interpessoal. Eu não estou dizendo que você não deva depender de pessoas, sujeitar-se às pessoas, precisar das pessoas, não. Quando eu falo que Cristo é suficiente, estou falando de um aspecto interior. Eu estou falando de salvação, estou falando de uma alegria permanente. Eu estou falando de uma estabilidade interior. Se eu depender de mim e das pessoas para eu ser salvo, eu estou perdido. Se eu depender de mim, das pessoas, dos meus recursos das pessoas, para ser uma pessoa alegre acima de todas as coisas, eu falharei. Cristo é suficiente. Ao longo do mês de
abril, nós nos esforçamos para te encorajar a uma paixão por Jesus, a você ter Jesus como a sua maior paixão, de você ter Jesus como a pessoa mais sublime da sua vida. Ao longo do mês de abril, nós nos esforçamos com algumas meditações, com algumas orações, para que você renovasse o seu amor por Jesus. Hoje eu fiquei muito emocionado quando eu li um livro do John MacArthur, O Escravo, e no primeiro capítulo, ele conta a história de um homem cristão chamado Sanctus. Era um diácono da igreja, lá nos meados do primeiro século, durante o reinado de Marco Aurélio, que reinou de 161 ao ano 180. Marco Aurélio foi um insano. Marco Aurélio foi um imperador maligno, que se esforçou de todas as maneiras para acabar com o cristianismo. E esse Sanctus foi preso por Marco Aurélio. E quando ele foi indagado no julgamento, eles perguntaram: qual é o seu nome? E aquele homem responde: eu sou cristão. Perguntaram para ele: da onde que você é? Ele respondeu: eu sou cristão. Aonde que você nasceu? E ele responde: eu sou cristão. E eles perguntavam: o que você faz? E ele insistia: eu sou cristão. Para todas as perguntas, ele tinha uma única resposta: eu sou cristão. Eusébio de Cesareia, que vai ser o historiador que vai narrar isso, ele dirá que essa fala não era uma fala superficial, mas é uma fala que traduzia de fato o que as pessoas pensavam a respeito de identidade. Para esses cristãos, eu sou cristão, era tudo. Definia a identidade, definia onde que eles moravam, definiam para onde que eles estavam indo, de onde que eles vieram. Ser cristão era tudo para eles. Ele foi conduzido ao caminho de morte. Ele teve de passar por 2 fileiras de homens com açoite nas mãos. E eles açoitaram os Sanctus. E quando eles diziam: e aí, quem você é? Você nega Jesus? E ele dizia: eu sou cristão. Eles não se contentaram, pegaram ele e jogou diante de algumas feras, e algumas feras o abocanharam, deixando ele quase morto. E eles fazendo uma pressão psicológica, dizendo: nega Jesus. E ele dizia: eu sou cristão. E então eles pegarão os Sanctus e vão colocar para assentar em uma cadeira de ferro, em brasa viva. E eles amarram aquele homem ali. E as últimas palavras daquele homem morrendo naquela cadeira em chamas era: eu sou cristão. Deus nos convida a viver essa espiritualidade de que a nossa identidade é definida no Cristo. Nós somos convidados, evangelista Lars, para que a linguagem nossa seja Cristo. Que Cristo seja a nossa totalidade, de que Cristo seja o nosso início, seja o nosso meio, seja o nosso fim. E nós te encorajamos para que sejamos cristãos em que Cristo seja tudo para nós. Que Cristo seja a razão da nossa vida, que Cristo seja a razão da nossa alegria, que Cristo seja a razão da nossa inspiração para viver. Que Ele esteja acima de tudo. E esta noite eu
termino esta série. Claro que nós continuaremos a falar ao longo do ano. Aliás, terça-feira que vem será um novo tema. E olha, você viverá algo fabuloso em Deus. A dinâmica do tema do mês que vem vai ser algo extraordinário. Você não pode perder. Mas esta noite eu quero terminar uma vez mais te mostrando à luz das Escrituras que não faz sentido de nós não amá-lo. Não faz sentido de nós não amá-lo. E o tema de hoje será: como não amá-lo? Como não amar Jesus? Como não nos doarmos para o Cristo? E esse é um texto extraordinário, porque esse texto ele explode diante de nós com uma narrativa profundíssima. O texto começa com Paulo dizendo: de sorte que haja em vós. A minha tradução é: que haja em vós o mesmo sentimento. Quem tem essa versão na Bíblia? Quem tem essa versão aí, ok? Mas tem uma segunda tradução que ela é melhor do que essa, que diz assim: que haja em vós a mesma atitude. Quem tem essa versão aí? Ok, NVI. Porque sentimento não traduz a palavra aqui, porque sentimentos é algo oscilante. Sentimentos é algo muito periférico. Agora, atitude já traduz melhor, porque fala de uma ação. Mas existe uma outra versão, e essa é a versão mais madura para traduzir a originalidade do texto: que haja em vós o mesmo modo de pensar. Quem tem essa versão? Ali. Salvou a pátria, hein? Obrigado. Haja em vós. E aqui é a tradução melhor, porque Paulo está dizendo: olha, eu quero que vocês tenham a mente do Cristo. E aqui, olha, preste atenção. Um dos grandes problemas nossos é que nós queremos mudar o comportamento sem mudar o entendimento. E quando a gente muda comportamento sem mudar o entendimento, nós estamos falhando, porque não funciona. O que você faz se torna peso. O que você faz se torna fardo, porque não é algo que emana daqui. Então a Bíblia começa a nos dizer que tudo que eu e você devemos fazer à luz da Bíblia e para Deus tem de ser a partir do entendimento renovado. E Paulo está dizendo: olha, haja em vocês o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Gente, vou falar bem baixo para vocês. Tudo que Deus quer de nós é que a gente pense exatamente como Jesus pensava. Deus quer gerar em nós essa mente. Aí você me diz: pastor, o que eu faço para receber essa mente? Nada. Porque essa mente você não vai receber. Paulo escreve aos Coríntios capítulo 2, dizendo: não, vocês já têm a mente de Cristo. Então não é você receber, é você deixar essa mente, é você deixar essa mente sair, é você deixar essa mente fluir. Aí Paulo continua a narrativa a respeito do estado de humilhação de Jesus. Paulo começa a falar a respeito da encarnação de Jesus. E eu quero começar com essa pergunta: qual foi o preço da encarnação do Cristo?
Você tem ideia da implicação quando a segunda pessoa da Trindade decidiu se encarnar lá na eternidade? Você sabia que quando a segunda pessoa da Trindade, o Filho unigênito do Pai, decide encarnar na história, ele tomaria uma decisão irreversível? Haveria consequências irreversíveis. Por exemplo, você lembra que o nosso Deus é grande, sim ou não? Você lembra que esse Deus é onipresente, amém? Você lembra que esse Deus é onisciente, amém? Você lembra que esse Deus é o Todo-Poderoso, amém? Pois bem, quando esse Deus decidiu encarnar, agora ele tem um corpo. E esse corpo, de um certo modo, limitaria este Deus. Olhe para cá. Quando ele decide encarnar, nunca mais ele se livraria desse corpo. Você consegue entender uma decisão que ele tomará, que nunca mais voltará atrás? Qual é o preço da encarnação do Cristo? Qual é o preço da encarnação do Cristo? Olha o que o texto continua na sequência. Versículo 6. Versículo 6, olha o que o texto diz. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que o devia apegar-se. Olha o que ele está dizendo. Jesus, a segunda pessoa da Trindade tinha os mesmos atributos do Pai e do Espírito Santo. Mas ele sabia que ao ele se encarnar, ele deveria se sujeitar à limitação humana. Mas quando ele vê essas duas realidades antagônicas, ele não teve dificuldade de dizer: não, eu não vou encarnar porque eu vou deixar a minha glória, eu vou deixar a minha glória, a minha majestade. Não, ele não viu dificuldade de abrir mão da glória e da majestade eterna. Olha o que o texto continua. Ele não considerou o ser igual a Deus, que era algo que o devia apegar-se. Versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu quero chamar a sua atenção a ênfase que o texto faz de que não foi algo imposto. A Bíblia não fala que ele foi esvaziado. O texto fala que ele se esvaziou. O texto não fala que ele não foi tornado homem. O texto fala que ele se tornou semelhante aos homens. O texto não fala que ele foi humilhado. O texto fala que ele se humilhou. Foi um ato voluntário, espontâneo. Não foi o pai pressionando o filho, dizendo: vai, você precisa ir, senão a humanidade não tem esperança. Não, foi uma decisão espontânea. Talvez você não entenda o poder da espontaneidade. Talvez você não entenda a profundidade quando você decide viver a vida pela espontaneidade. Geralmente a gente vive a vida assim, no tá bom. Você se lembra disso ou não? Você manda o filho fazer uma coisa e ele vai enrolando, você vai enrolando.
o marido. A esposa vai falando para o marido: ô marido, vai lá, faz isso. Aí o marido vai enrolando. Aí a esposa vai lá, meu bem, vai lá, senão eu vou chamar o marido de aluguel. Aí a casa cai. Aí o marido fala assim: tá bom, eu vou. Meu bem, me leva lá para comprar. Meu bem, me leva para comprar, me leva para comprar. Aí a mulher fala: tá bom, eu vou. Não tem esse tá bom que fala de uma obrigação? Geralmente a gente vai para a vida assim. Experimenta ir para a vida com espírito espontâneo e voluntário. Não espera as pessoas te pedir água, ofereça água. Não espera as pessoas te pedir ajuda, ofereça ajuda. Não espere as pessoas implorar por perdão, perdoa. Não espera as pessoas implorar para você elogiá-las, elogia antes. Jesus dá um brado no João 10 dizendo: não foi eles que me tomaram a vida, foi eu que a entreguei antes. Um espírito voluntário, o salmista orou a Deus. Não espere alguém te implorar para que você venha fazer alguma coisa aqui na igreja. Se voluntaria. Não espere alguém chorar aqui na frente. Pelo amor de Deus, nos ajuda nesse ministério. Pelo amor de Deus, frequenta essa reunião, nos ajude, nos dê fôlego, nos ajude a servir, nos ajude a cumprir um grande projeto. Não o faça. Seja espontâneo. Não espere alguém insistir milhões de vezes para você ser um fiel dizimista. Seja espontâneo. A espontaneidade tem um poder. Ei, o que impacta a gente na cruz, na oração de Jesus, é que ninguém pediu Jesus para orar. Alguém pediu? Teve alguém ali ao redor da cruz que disse: ô Messias, ora por nós? Teve, gente? Não teve. Ninguém pediu. Mas a espontaneidade do Cristo faz ele orar por alguém que não merecia e por alguém que não pedia. Não espere as pessoas pedir a sua oração, antecipa. O que marcou na Bíblia aquela oferta daquela mulher que derramou sobre Jesus um unguento que custava dos 300 diárias, um perfume caríssimo? O que marcou ali? É porque ninguém pediu para ela. Ninguém pediu. Não foi Jesus dizendo: gente, pelo amor de Deus, eu estou aqui, essa casa tá com cheiro ruim, ninguém fez faxina, não tem ninguém com perfume aí para perfumar o ambiente. Não. Ela invade a liturgia e perfuma a casa espontaneamente. Aquilo mexe com Jesus. Fala: o quê? Vai ficar eternizado na palavra. Surpreende a sua esposa, marido. Seja espontâneo com ela. Não espere ela insistir para você suprir algumas necessidades da relação de casa. Seja espontâneo. Seja espontâneo, esposa. Não espere o seu marido insistir, ficar batendo na mesma tecla até desgastar. Seja espontânea. Seja espontânea. Espontâneo para lavar as vasilhas para sua esposa. Amém, irmãs? Não, vocês não querem isso não. Espontaneidade. Espontaneamente Jesus decide encarnar. Espontaneamente Jesus decide descer. Ele poderia ter descido como rei e mesmo assim já era humilhação. Ele poderia ter descido como um grande monarca e mesmo assim já seria uma humilhação. Ele poderia ter descido para ser um anjo e mesmo assim já seria humilhação. Mas ele decidiu descer, encarnar na forma de um servo. A palavra grega aqui é doulos, que é escravo. Ele decide descer como escravo. Nos dias de Jesus havia muitas hierarquias para escravo.
Havia aquele escravo que ia fazer compras para o seu senhor. Havia escravos que servia mesmo do seu senhor, mas havia uma classe de escravos que era mais baixa. Aqueles que lavavam os pés. Como se não bastasse para ele ser escravo, ele veio se identificar com o escravo mais inferior. Quando ele lava os pés dos discípulos de João 13, ele está dizendo: eu sou esse escravo. Estamos falando do Criador de todas as coisas. Estou falando de um Deus que na presença dele, anjos o adoravam. Santo, santo, santo. Os serafins cobriam os rostos para não contemplá-lo. Eu estou falando de um Deus que habitava no céu de glória, e agora ele se submete a uma humilhação e se identifica a um escravo na sua mais inferior posição. Veja comigo alguns pesos, algumas implicações dessa encarnação. Primeiro, o ato dele se encarnar o levaria um sofrimento em sua vida. O sofrimento devido ao seu caráter santo. Quando ele decide se encarnar, há uma mudança de ambiente. Estava no céu, na eternidade, ladeado de anjos puros, santos, perfeitos, céu de glória. E agora ele está ladeado de pecadores. Ei, quem aqui já teve uma experiência de convicção de pecado? Aquela experiência que você sentiu o peso do seu pecado de um tamanho que você achou que iria morrer. Você chorava, você chorava copiosamente e dizia: eu vou morrer, se Deus não intervém com graça sobre mim, eu morro. Alguém já teve essa experiência? Queridos, é terrível, é terrível. Você sente o peso de uma condenação, de uma culpa, e você fala: agora eu morro. E nós somos pecadores. Isso é uma fagulha. Isso é uma fagulha apenas. Agora imagina o Deus Santo. Eu tenho um pastor amigo, o pastor José da Anunciação, ainda vivo. Ele teve uma experiência de arrebatamento. 2 dias, eles pensavam que ele estava morto, queria levar ele para declarar certidão de óbito. A esposa não deixou, porque Deus havia falado para ela que ele estava numa experiência de arrebatamento. Ele volta, e quando ele volta, ele sente um mau cheiro. Um mau cheiro. Durante 6 meses. Ele não consegue comer como antes, ele emagrece, ele sente náusea. 6 meses ele tomava banho, ele passava perfume, e ele dizia: Deus, o que é isso? 6 meses depois Deus o responde: você está sentindo uma fagulha do que eu sinto todos os dias ao cheirar o pecado dos homens. Mas o Cristo não. O Cristo não é o José da Anunciação. Ele é o Deus encarnado. Todos os dias ele cheira nitidamente a corrupção, a imoralidade, o pecado. Agora ele não está mais ladeado de anjos, ele está ladeado de um Judas, ele está ladeado de um Pedro, de Pilatos, diante dele, de um Anás, de um Caifás. Há uma mudança drástica
de ambiente. Isso vai causando um sofrimento em Jesus. E como se não bastasse, Coríntios 5:21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Então agora já não é mais algo que ele sentia de fora para dentro. Agora ele sente na pele, porque o corpo que ele vai assumir está debaixo de uma penalidade do pecado. Ele não pecou, mas ele sentia a química, ele sentia o peso do pecado na sua carne. Nós estamos falando de um Deus santo, e agora ele está convivendo com pecadores todos os dias. Pensa isso lhe causando sofrimentos tamanhos. Na sua encarnação ele sofre por causa do seu caráter santo, mas ele também sofria por causa da sua compaixão. Marcos 6. Abra a Bíblia comigo em Marcos capítulo 6, para você interagir comigo rapidamente. O Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 6. Abre aí só para nós interagirmos um pouco. Marcos capítulo 6. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo para comer. Olhe para cá. O que Jesus está fazendo aqui? Os discípulos haviam ido para uma missão dos 70. Voltaram contando os testemunhos, demônios sendo expulsos, enfermos sendo curados. Aí Jesus disse: olha, sabe uma coisa? Vocês merecem uma folga. Você não gosta quando o seu patrão fala assim: olha, folga, férias? Quem gosta dessa palavra férias? Uau! Férias merecidas. Vamos tirar uma folga, vamos tirar umas férias? Vamos? Vocês trabalharam muito, não tem tempo nem para ir comer. Vamos tirar umas férias merecidas. Aí pensa os discípulos: uau, estamos de férias com Messias. O tempo todo com gente, o tempo todo indo, vindo, dormindo tarde, levantando cedo. Agora finalmente umas férias. Sequência do texto. E foram sós num barco para um lugar deserto. Pensa no rancho. Foram para um rancho. Ó, versículo 33. E a multidão viu-o partir, e muitos o conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. Se eu tivesse no lugar dos discípulos, eu ia ficar tão bravo. Quem ia ficar bravo comigo? Você está de férias. Aí quando você chega lá, o povo já está te esperando. Aí quando se vê a multidão, Pedro fala: acabou nossas férias. Você não entendeu, mas olha o que o texto vai dizer. Olha o que o texto vai dizer no versículo 52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. O milagre dos pães foi bênção para a multidão, mas endureceu o coração dos discípulos. E como se não bastasse, agora a gente vai ter que ser garçom para esse povo. O povo, os discípulos com o coração endurecido. Mas quando Jesus viu o povo, olha aí o versículo 34. E Jesus saindo viu uma grande multidão. O que Jesus teve? Compaixão. Olhe para cá. Jesus sofria na sua encarnação por causa da sua compaixão. Jesus nunca passava perto de um necessitado com uma indiferença, dizendo: deixa para lá. Jesus nunca ignorava alguém em sofrimento e necessidade. Havia uma compaixão dentro dele, algo que nos falta.
Você já viu alguém que está diante da televisão comendo, seja almoçando ou jantando, aí aparece lá no noticiário, uma catástrofe natural, um tsunami. Aí você está com um prato, aí você olha para a TV, aí você fala: meu Deus, vem cá, meu bem, vem cá para você ver. Nossa, que coisa terrível, né, meu bem? Meu Deus, que misericórdia, Pai, tem misericórdia daquele povo. Mas não deixa de comer 1 minuto. Não deixa de comer 1 minuto. Jesus não. Quando ele passava perto dos sofridos, o seu coração se revolvia. Você imagina o Jesus passando perto de necessitado todos os dias, e ele absorvendo as dores, porque compaixão é sofrer com. O sofrimento humano à sua volta levava Jesus a um profundo sofrimento. O sofrimento devido à expectativa da dor. Ele sabia que iria ser crucificado. Jesus era carpinteiro, ele lidava com prego, com cravo, ele lidava com martelo, ele lidava com madeira. Ele sabia que um dia um cravo semelhante iria transpassar sua mão, seus pés. Ele sabia que um dia um martelo serviria como um instrumento para cravá-lo. Como se não bastasse a dor da cruz. Isaías 53. E ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades. Sabe o que a palavra quer dizer ali? Quer dizer que Jesus sentiu a realidade de todas as enfermidades. Desde o primeiro homem até o último homem da consumação da história. Jesus sentiu a realidade de um canceroso, de um aidético, de uma ebola. Ele sentiu a realidade de uma sinusite, de uma enxaqueca. Qualquer enfermidade durante a história humana, ele sentiu a realidade delas ali na cruz. É por isso que ele conhece a linguagem dos enfermos e dos adoecidos, porque ele sentiu na pele. E como se não bastasse, ali na cruz, ele bebe o cálice da ira de Deus. A pergunta é: como não amá-lo? Como não amá-lo, se ele fez tudo isso sem nós pedirmos? Não é o homem que vai em busca de Deus, é Deus que vai em busca do homem. Nós não pedimos para que Deus viesse até nós, foi porque o amor dele era de sobremaneira grande. Então ele veio até a nós para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Como não amá-lo? Como não amá-lo? Termino. Qual foi o clímax do sofrimento de Jesus? Qual foi o clímax do sofrimento de Jesus? Quando ele sente o desamparo do Pai. Ei, ali o Cristo sentiu o que os habitantes do inferno sentirão por toda a eternidade. Jesus experimentou a separação de Deus. Queridos, isso precisa mexer conosco. A pergunta é: qual é o impacto
que essas escrituras, que essa história bíblica toca você esta noite. Eu termino jogando uma bomba na sua mão. Porque quando eu olho para esse texto, a ideia que nós temos é que Paulo está ensinando sobre a doutrina do Cristo. A ideia que nós temos é que Paulo está ensinando sobre a cristologia, mas não. Vem comigo em Filipenses 2. Em Filipenses 2. Versículo 1. Portanto, se há um conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aí que ele chega no versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olhe para cá e eu termino. O assunto aqui é relacionamento. O assunto aqui é como eu estou tratando você. O assunto aqui é como nós estamos tratando uns aos outros. Aí Paulo disse, gente, considere o outro superior a si. Seja humilde. Esforcem para viver em comunhão. Aí ele diz, eu vou dar para vocês um exemplo. Uma inspiração para vocês se relacionarem. Aí ele fala que haja em vocês o que havia em Jesus. Ele se esvaziou de toda a sua glória, tomou a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Olha o trajeto que o Filho único de Deus tomou para relacionar conosco. Olha o que ele abriu mão. Olha o que ele renunciou para ter a nossa comunhão com ele. Pega esse modelo e aplica nos seus relacionamentos. Paulo está dizendo, se Cristo fez isso por nós, qual é o preço que você está disposto a pagar? Qual é a renúncia que você está disposto a fazer para se relacionar uns com os outros? Qual é o preço, qual é o sacrifício que você está disposto a fazer para você amar os seus irmãos nesta igreja? Qual é o sacrifício que você está disposto a fazer para você servir a tua igreja, para você servir o seu irmão? Porque nós somos tensos, nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas imperfeições, nós temos as nossas histórias, nós temos as nossas esquisitices. E para que a gente viva uma relação segundo Cristo, nós precisamos abrir mão de tantas coisas. O que você está disposto a abrir mão para amar pessoas? O que você está disposto a abrir mão para você se relacionar melhor nesta igreja? O que você está disposto a abrir mão para você abraçar mais gente aqui em nossas reuniões? O que você está disposto a abrir mão para você pensar mais no outro? Abençoar mais o outro? Apesar do seu sofrimento, apesar das suas dores, apesar dos seus desafios, mas a prioridade sua é o outro. Um autor escreveu um livro dizendo, eu sou o terceiro.
Primeiro é Deus, segundo o outro e terceiro eu. Olha que coisa fabulosa. Até onde você está disposto a abrir mão de confortos, de direitos, de razões, mas para você tocar gente aqui dentro, para você tocar gente lá fora, para as pessoas sentirem-se amadas por você, para as pessoas sentirem-se perdoadas por você, sentir notadas por você. O que você está disposto a abrir mão é da sua correria, para não acabar um culto você sair correndo, mas você conversar com alguém, de você demorar um pouco, conhecer melhor alguém. É a correria de você precisar abrir mão para você derramar mais amor, de você derramar mais afeto, de você derramar mais graça. Tem muita gente perto de você que precisa ser amado e tocado por Deus através de você. Aí você fala, eu tenho tanta coisa para fazer. O que você está disposto a abrir mão? Para liberar um perdão. É algo tão estranho, porque para crente nós não deveríamos insistir para perdoar. Assim como você não precisa insistir para um pássaro voar, para um peixe nadar, é natureza. Mas ainda assim nós insistimos a reter o que nós nunca deveríamos reter. Paulo traz a nós a humilhação de Jesus para dizer: você está disposto a fazer isso? Você está disposto a renunciar para recomeçar de novo uma amizade, um relacionamento? Voltar a acreditar de novo naquele amigo, naquela amiga? Voltar a orar de novo por ele, voltar a orar de novo por ela? Você está disposto a abrir mão para você se reintegrar no ministério aqui na igreja? Dizer, eu já fui ferido em algum momento lá atrás, em algum momento na minha vida cristã, não deu certo, eu esgotei. Você está disposto a abrir mão desses traumas e dizer, eu vou tentar de novo, eu vou me envolver no ministério da intercessão, eu vou me envolver no ministério dos casais, eu vou me envolver no ministério de oração dessa igreja, no ministério de homens, no ministério de família, eu vou me envolver no ministério infantil, eu quero recomeçar o meu serviço a Deus. Você está disposto a abrir mão? Aí quando eu olho do que Jesus abriu mão, eu não tenho nada para abrir mão. Quando eu vejo, quando eu coloco na balança o que o Filho unigênito abriu mão e o que eu abri mão, o meu não é nada. Eu posso renunciar mais para servir melhor esta igreja, para servir melhor as pessoas, para servir melhor o meu cônjuge. Quantas coisas que nós negamos renunciar, e isso gera tantos problemas lá na nossa família. O que você está disposto a fazer em favor do seu irmão? Ficamos em pé. Eu convido a você a assistir um vídeo que todas as vezes que eu vejo ele eu me emociono, porque ele é um vídeo muito forte. Veja comigo. Você é um atleta exausto. Então vem o irmão dele. Essa é a cena. Perguntaram para ele,
por que você abriu mão do pódio? Então ele disse: não fazia sentido eu subir no pódio sem o meu irmão. O meu irmão é melhor, é mais importante do que o pódio. O que a gente pode fazer para tornar o outro mais importante na vida? O que nós podemos fazer para você tornar o seu líder mais encorajado, mais entusiasmado? O que você pode fazer para que o seu pastor seja renovado ao olhar para você, a sua ação, o seu serviço, a sua doação, a sua espontaneidade? Jesus só teve um filho sem pecado, mas nenhum sem sofrimento. A questão é, quais são as razões que nós estamos sofrendo? Sofre pelas mesmas causas de Cristo. O amor de Cristo te constrange. O que Cristo fez, o que Ele abriu mão, te constrange a você fazer isso em relação às pessoas. O que Cristo fez te constrange para você fazer isso em favor dos seus pais, a favor da sua mãe, dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus amigos e dessa igreja. Vamos orar. Aí você me diz: pastor, vale a pena? Vale a pena eu viver uma vida de renúncia em favor dos meus irmãos? Vale a pena eu abrir mão de tantas coisas para servir gente, para orar por pessoas? Pastor, vale a pena eu abrir mão de várias realidades para eu me dedicar no reino de Deus? Versículo 9, a Bíblia diz: pelo que Deus o exaltou soberanamente. Há uma honra reservada para aqueles que renunciam em favor do outro. Há uma honra reservada para aqueles que renunciam para tocar gente, para amar gente, para abençoar pessoas. Há uma honra, há uma exaltação que virá das mãos do Senhor. Eu quero que nós oramos esta noite para que o Senhor te conduza ao espírito da renúncia em favor dos seus irmãos. Que Deus te conduza a um espírito de renúncia para você servir melhor a sua igreja, para você servir melhor as pessoas, para você ser fácil de ser relacionado, de você ser uma pessoa ensinável, você ser uma pessoa amável. Bendito seja o nome do Senhor. Ore aonde que você está agora. Ore aonde que você está, para que o Senhor Jesus te conceda a graça de abrir mão em favor da sua família, da sua igreja. Laburiquele vuli reza daracamanga burigues. Alamaueba calanduri que vaman lutis e faca burigues. Aleluia, aleluia, aleluia. Faça novos compromissos esta noite com gente. Faça novos compromissos com pessoas. Às vezes você está nessa igreja tanto tempo e ainda não fez um amigo. Às vezes você está nessa igreja tanto tempo e ainda você não tem uma amiga. Se esforce. Faça alguma coisa, mas gere amigos nessa casa. Dedica tempo para você tocar alguém aqui nesta casa.
Aproveite as reuniões para você tocar em gente, para você tocar pessoas. Vamos orar. Escolha alguém perto de você e ore. Escolha alguém perto de você e ore. Que a renúncia esteja em nós, em favor dos nossos irmãos. Ore com alguém, ore com alguém. Faça um firme compromisso de você abençoar o máximo de pessoas possíveis aqui. Como não amar a Jesus, tudo aquilo que Ele fez por nós, e que este amor nos constranja a fazer o mesmo em favor dos nossos irmãos. Ore por ele, ore por ela, para que a graça do Senhor Jesus esteja sobre ti para abençoar. Oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. Ore para que Deus te converta ao teu irmão. Ó Deus, nos converta uns aos outros. Nos converta uns aos outros. Nos converta uns aos outros. Converta os nossos dons uns aos outros. Converta os nossos talentos uns aos outros. Converta o nosso amor uns aos outros. Converta-nos uns aos outros. Converta os pais aos filhos. Converta os filhos aos pais. Converta os irmãos aos irmãos, as irmãs às irmãs. Converta-nos uns aos outros. Aleluia, aleluia, aleluia.